Boa noite! Hoje a live é sobre síndrome do ovário policístico. Essa doença, nem sei se dá para considerar uma doença, né? Mas essa alteração do metabolismo tão frequente nas mulheres, principalmente nas mulheres jovens, né? Porque o ovário policístico pode começar na adolescência. E normalmente a adolescente recebe esse diagnóstico, né? E nem sempre é real. Isso a gente vai falar aqui hoje. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Essa live vai ser bem legal, que eu acabo falando tanto de endometriose e menopausa. Falo esporadicamente, né, de ovário policístico, e eu sei que é um assunto pulsante aí na galera mais jovem. Boa noite, Thay, Thaís. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Então vamos começar, porque tem muito o que falar. As nutris da equipe da doutora Pris estão aqui presentes. Ó, vou chamar vocês, hein? Depois a gente combina a live, porque é importante a participação da nutricionista nessa situação, né? Na síndrome do ovário policístico é essencial a nutricionista, e a gente vai falar por que é essencial a nutricionista no tratamento do ovário policístico. Então, o ovário policístico, coitado, a culpa não é do ovário, tá? Esse nome foi um nome assim que quem deu não foi uma pessoa muito legal, porque, coitado, o ovário virou crucificado, mas ele simplesmente ele recebe as consequências de coisas que acontecem no nosso corpo. Mas, já que deram o nome de síndrome do ovário policístico, a gente usa esse nome. Só que a base dessa doença, como todas as doenças, a Thay até falou no Instagram dela, é inflamação, né? Endometriose também é. Então, o ovário policístico tem a inflamação, mas é um pouquinho mais complexo. Tem a resistência insulínica como a grande mola mestra de todos os acontecimentos que ocorrem no corpo dessa mulher. Então, o que acontece? Né? Por alterações, né? Uma das perguntas é o que causa o ovário policístico, né? Então, uma das teorias é que por alteração epigenética, a sua mãe ou a sua avó, a alimentação delas, na época que estava te concebendo, né, não estava uma alimentação muito legal, estava uma alimentação desregrada. Então, epigeneticamente, favoreceu a você ter o ovário policístico. Isso é uma das teorias. Outra teoria é a disbiose intestinal, que é uma coisa que falamos muito, né? Tá super, há alguns anos está super em moda. Então, a disbiose intestinal seria uma outra causa que tem a ver com a inflamação, que pode levar essa paciente a ganhar peso e aí levar à resistência insulínica. Outra teoria também são os disruptores endócrinos. A gente fala sobre disruptores na endometriose e no ovário policístico também tem relação. Então, o que é essa palavra louca aí? Então, algumas substâncias que a gente entra em contato no nosso dia a dia, por exemplo, plástico, que a gente esquenta, né? Que é péssimo esquentar plástico no micro-ondas, maquiagem, agrotóxicos, o alumínio do desodorante, o alumínio do papel alumínio, todas essas substâncias. O papelzinho da maquininha do cartão tem bisfenol A, que também é o disruptor endócrino. Todos esses disruptores endócrinos, eles se parecem muito com hormônios, principalmente com o nosso estrogênio. Então, ele vai agir no receptor de forma desfavorável e aí favorecendo ou a endometriose ou o ovário policístico, tá? Então, a gente precisa, né? Essa mulher
qual é as queixas dessa menina ou dessa mulher? Como é que normalmente acontece? Chega lá adolescente, começa o rosto ficar lotado de espinha. E aí começa às vezes a nascer barba ou pelos grossos assim na mama, no meio aqui, entre as mamas, pelos grossos também na barriga. Depila e cresce rápido os pelos, algum grau de queda de cabelo. Então isso chama a atenção daquela menina ou daquela mulher e ela fica desesperada, né? Porque vai baixando a autoestima dela. A grande maioria dessas mulheres com ovário policístico estão acima do peso, mas existe mulheres com ovário policístico magras, tá? Então são vários, que a gente chama vários fenótipos, vários subtipos de mulheres, né, entre aspas, que podem ter ovário policístico. Mas o mais clássico mesmo é a mulher que está acima do peso, porque a própria obesidade vai favorecer ao ovário policístico. Então vira um ciclo, um alimentando o outro. A obesidade aumenta o ovário policístico, que tem mais resistência insulínica e fica mais obesa e mais resistência insulínica, e isso vai ficando cíclico. Mas a mulher magra também pode ter resistência insulínica, tá? Então essa mulher vai procurar o ginecologista. Vamos supor que ela teve a primeira menstruação há pouco tempo, menos de 2 anos da primeira menstruação. Essa menina não pode ser rotulada, né? Botar um rótulo aqui, SOP, ovário policístico. Por quê? Porque o eixo hormonal dela ainda está amadurecendo. Então essas respostas, né, que estão acontecendo ali, pode ser uma coisa fisiológica. Mas se o ginecologista não estiver antenado, essa menina, sei lá, com 12 anos, já vai tomar uma pílula. E aí começa a saga da pílula anticoncepcional. Eu quero o anticoncepcional que desmancha. Vamos falar sobre isso, calma aí, Dara. Então, essa menina super jovem vai começar a vida, não a vida sexual, provavelmente, né? A vida tomando anticoncepcional muito cedo. E isso não é legal. Depois eu vou explicar por que isso não é legal. Então, essa paciente muito jovem, a gente evita rotular como ovário policístico. Está errado, porque ela vai levar esse rótulo aí pro resto da vida. Se ninguém mais olhar para ela, ela vai tomar anticoncepcional pro resto da vida, até na hora que ela for tentar engravidar. Que é um outro problema também. Aí a Vitória falou que começou assim, muito cedo. Porque quando a pessoa toma anticoncepcional, aí vai ficar com a pele maravilhosa, né? Achando que tá tudo uma Brastemp que curou o ovário policístico. E ele não tem cura, tá? E aí quando ela vai tentar engravidar, como ela não sabe, né, do tratamento da base, ela achou que estava sendo tratada, quando ela parar a pílula, tudo vai aparecer de novo. Porque ela não tratou a inflamação, ela não tratou a base da doença. Ela só mascarou a doença. Mas a gente vai falar do tratamento um pouco mais pra frente. Era só a introdução, né, da clínica dessa mulher que vai chegar. Essa mulher também, aí ó, a Thaís falou que tomou anticoncepcional e destruiu a pele dela. Às vezes o tiro sai pela culatra. A essa mulher também, normalmente, o que ela queixa para o ginecologista? De irregularidade menstrual. Então, às vezes o ciclo é maior, né? Em vez de menstruar de 30 em 30 dias, ela menstrua de 40 em 40 dias, 50 em 50 dias. Ou às vezes ela fica mais de 3 meses sem menstruar. Quando fica mais de 3 meses, a gente chama de amenorreia. E isso é uma situação do ovário policístico, mas algumas mulheres menstruam todo mês, tá? Não quer dizer que não tem ovário policístico. Então, como, né, que vai fechar
o diagnóstico do ovário policístico. Então, existem os critérios de Rotterdam. Isso é uma coisa técnica, né, para o ginecologista, mas eu acho que vale a pena a gente falar, porque aí vocês vão... eu acho que eu tenho, eu acho que eu não tenho. Então, o primeiro critério de Rotterdam é essa irregularidade menstrual, muito mais relacionada à ausência de menstruações, meses sem menstruar. Então, isso é um critério. O outro critério de Rotterdam é o hiperandrogenismo. Michele, o que é isso? Que palavra? Tipo uma palavra para brincar de forca, não. É o excesso de hormônios masculinos, entre aspas, né? O excesso de testosterona, o excesso de dehidrotestosterona, excesso de DEA. Então, hiperandrogenismo é isso. E aí, o hiperandrogenismo pode ser clínico, que é o excesso de acne, pelos, queda de cabelo, ou hiperandrogenismo laboratorial. Então, quando a gente faz o exame de sangue, a gente vê que tem um excesso ali de hormônios androgênicos, um excesso de testosterona, excesso de DEA. A gente vê isso no resultado do exame de sangue. Por isso que é necessário, sim, fazer o exame de sangue, mas não em vigência do anticoncepcional. Porque o anticoncepcional vai mascarar a realidade daquela mulher. Por isso que ele não trata, né? Porque o que o anticoncepcional faz? E por isso que ele melhora a pele. Os anticoncepcionais que têm ciproterona, que é um progestágeno antiandrogênico, ou a drospirenona, que é um progestágeno antiandrogênico, ele é muito legal para a pele mesmo. Mas o que ele faz lá dentro da célula? Ele aumenta o SHBG, que é a proteína que liga os hormônios sexuais. Então você pensa numa coisinha que vai se conectar à testosterona. Então a testosterona vai ficar ligada a essa proteína e vai ficar pouca testosterona livre para atuar nos receptores. Então ela vai acabar de uma forma meio fake diminuindo a testosterona e aí a pele consequentemente vai melhorar. Então, na verdade, ela está mascarando os sintomas. Por quê? No fundo, o ovário policístico é relacionado à resistência insulínica. E a pílula anticoncepcional piora a resistência insulínica. Então, às vezes, a pessoa tomou 10 anos de pílula, 15 anos de pílula somente, não fez mais nada da vida. Então, no fundo, ela nunca tratou. No fundo, ela sempre mascarou e, no fundo, até de uma certa forma, piorou, porque a resistência insulínica é agravada pelo uso do anticoncepcional. Todo mundo entendendo até aqui? Espero que sim. Então, eu estava no segundo critério de Rotterdam, né? Ainda tem mais um critério, porque são 3 critérios. O terceiro critério, que foi até modificado em 2018, que é o tal do aspecto micropolicístico na ultrassonografia. E, assim, tecnicamente, precisa ter mais de 20 folículos periféricos, cistinhos periféricos, não é cistão, é cistinhos pequenininhos na periferia do ovário, tá? Então, às vezes, a paciente faz a ultra e aparece esse aspecto micropolicístico. Essa situação isolada não quer dizer nada. Se ela não tiver hiperandrogenismo, se ela não tiver irregularidade menstrual, não quer dizer que ela tem ovário policístico. Para a gente fechar o diagnóstico de ovário policístico, a gente precisa ter 2 dos 3 critérios. Então, mesmo que a ultra fale que não tem aspecto micropolicístico, se você tiver irregularidade menstrual associado ao hiperandrogenismo, fechou o diagnóstico, não precisa mais de nada.
tá fechado, ponto, você tem ovário policístico. Se tiver, por exemplo, a menstruação regular, mas tem hiperandrogenismo, mais o aspecto meio policístico, na ultrassonografia, fechou o diagnóstico, tá? Então, para fechar o diagnóstico, são 2 só dos 3 critérios. E aí, tendo o diagnóstico, a gente realmente não tem como correr do tratamento, que é um tratamento multidisciplinar. O médico não está mais sozinho nesse planeta. Depois que eu conheci a medicina integrativa, que eu entendi isso, que o médico é um coadjuvante. Existe a equipe inteira que precisa participar ativamente. Então, essa paciente vai ter que entender que, como a base do ovário policístico é a resistência insulínica, e a insulina é um hormônio que é liberado pelo pâncreas, que faz a glicose entrar dentro da célula, né? A gente precisa de glicose para fazer energia, ATP, para a gente viver, para o cérebro, né, funcionar. Então, como essa célula, existe essa resistência, a paciente produz mais, libera mais insulina na corrente sanguínea. E isso a gente vê também no resultado do exame de sangue, que é um exame que normalmente, eu particularmente, eu não pedia. Insulina em jejum, eu não pedia para ninguém. Curva insulínica, então, não pedia mesmo, entendeu? Então, assim, é uma coisa que talvez vocês falem, mas o médico nunca pediu. Porque a gente não aprende a pedir. E tem algumas vertentes que falam que não precisa pedir, que é bobagem pedir, que não serve para nada. Só que assim, eu na minha prática clínica, depois que eu entrei na medicina integrativa, eu vejo muitas pacientes com insulina de jejum elevada. O que é elevada? Acima de 10 já é considerado elevada essa insulina. Então assim, precisa fazer a curva de insulina, né? Isso aí, Thay. Vamos falar, né? Precisa controlar carga glicêmica em todas as refeições. Por isso que tem que ir o quê? Na nutricionista. Que o médico não sabe isso, gente. O médico não sabe esse negócio de carga glicêmica, não. Índice glicêmico, carga glicêmica, a gente sabe mais ou menos. Mas aí tem o nutricionista que vai calcular para você os detalhes do plano alimentar ideal individualizado para cada ser humano. Porque não existe fórmula de bolo. Cada ser humano é um, até porque você pode ter ovário policístico e pode ter o intestino irritável, você pode ter Hashimoto, você pode ter endometriose, você pode ter um monte de coisa junto com o ovário policístico. E esse quebra-cabeça tem que ser ajeitado e consertado como um todo. E não focar só no coitado do ovário, que não tem nada a ver com isso. Aí eu tava falando da insulina, né? Então o exame de sangue ajuda muito e não necessariamente precisa fazer sempre a curva glicêmica. Que quando eu tava grávida, eu fiz, brabo ficar tomando aquele negócio doce, é brabo. A insulina de jejum já ajuda muito no diagnóstico. Agora, quando a gente pensa assim, quando a gente vê uma paciente, essa daí tem ovário policístico, que os exames estão muito normais, paciente magra e tal, aí de repente vale a pena fazer a curva glicêmica insulinêmica para fechar o diagnóstico da resistência insulínica. Então, assim, os critérios de Rotterdam, espero que vocês tenham entendido. Então, talvez algumas pessoas aqui na live, acredito, 32 pessoas estejam, né, com o ovário policístico. E uma coisa que é o pânico da população com ovário policístico. Qual é a coisa que vocês acham? Nas novinhas nem tanto, mas quem já está em 30 e poucos anos já fica em pânico com a questão da infertilidade. Tanto na endometriose quanto no ovário policístico, existe um risco de infertilidade? Sim, existe um risco de infertilidade, mas não quer dizer que vai acontecer com você, né? Você está assistindo a live, agora você vai entender, vai se cuidar e não vai acontecer com você. Quando você quiser engravidar, você vai engravidar, né? Simples assim, positividade total por aqui nessa live, tá?
Ninguém vai ficar panicado, nem vou ficar falando muito de infertilidade, porque eu não gosto dessas negatividades, não. Então, existe o risco, existe, mas não quer dizer que vai acontecer com todas as mulheres com ovário policístico, tá? E, na verdade, às vezes a pessoa se fixa na informação do cisto de ovário. Mas esse cisto é o que menos importa, tá? O que importa é a base, é a resistência insulínica que eu falei no início. Então, as mulheres, né? Não sei se vocês aqui, vocês que têm ovário policístico, né? Até agora o que eu falei, vocês estão satisfeitas com o tratamento de vocês? Me fala aí, o que vocês estão usando de tratamento? Me fala aí. Aí tem uma coisa importante, né? Que o diagnóstico, apesar de ter os critérios de Rotterdam, o exame de sangue não é essencial. Vamos supor que você esteja num lugar que o seu médico não vai pedir esses exames. O diagnóstico é clínico. A parte laboratorial é só para confirmar. Mas os critérios, né, essa parte da acne, da irregularidade menstrual, vocês já entenderam. Vai fechar o diagnóstico da grande maioria das mulheres. E como qualquer outra doença, quanto mais precoce o tratamento, menor a chance de complicações. Né? Tá tomando metformina, vamos falar, glifages, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, por que tem que tratar o ovário policístico? Eu não menstruo, essas acne. Porque, gente, o ovário policístico, apesar de ser uma doença da mulher jovem, ele vai trazer consequências que podem ser graves na fase mais idosa da pessoa. Então, complicações do ovário policístico: hipertensão arterial, diabetes, essa mulher fica diabética mesmo, obesidade, que algumas pacientes já estão obesas, complicações gestacionais, então aumenta a chance de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, aumenta a chance de abortamento e até abortos de repetição, que é uma coisa péssima, né? Às vezes a pessoa está tentando engravidar e começa a ter aborto porque não tratou a base, não tratou o ovário policístico, esteatose hepática, depressão, ansiedade, compulsão. Tudo isso são complicações relacionadas ao não tratamento do ovário policístico. Por isso a gente não pode deixar para lá. A gente tem que tratar, se vocês forem pacientes, algumas pacientes estão falando que estão tratando, eu estou gostando do tratamento de vocês, estou achando ótimo. E se você for mãe de uma paciente com ovário policístico, você tem que tratá-la, ajudar no tratamento para evitar essas complicações na vida dela e no futuro gestacional. Porque se essa paciente tem ovário policístico, epigeneticamente ela pode favorecer que o futuro, né, a família dela no futuro, não só as filhas, mas as netas tenham ovário policístico. Por isso que durante essa tentativa de engravidar é importante o controle metabólico, planejamento gestacional antes de começar a tentar. Então essa mulher, quando para a pílula, ela não pode simplesmente começar a tentar, não é o ideal. A gente tem que ter certeza que essa base, né, essa resistência insulínica está controlada, porque senão ela pode ficar frustrada, de repente, com um aborto de repetição. Então, não é tão simples, não é só uma espinha no ovário policístico. Tem consequências na vida dessa mulher e nas gerações futuras. Então, a gente precisa olhar. E aí, vamos para o tratamento, né? Já falei que o tratamento é interdisciplinar. Oi, Dani, boa noite. Já falei de nutricionista aqui, mais uma nutricionista. Então, como eu falei, o tratamento é interdisciplinar e a base do tratamento para pacientes magras ou sobrepeso ou obesa
será o estilo de vida. Não tem como negociar. Não tem como comer besteira toda hora, gente. É uma doença. Então você pensa nas doenças graves. É uma doença que aparentemente não é grave, mas pode ficar muito grave depois, dependendo do que acontecer na sua vida. Então, assim, precisa de um plano alimentar individualizado. Como eu falei, tem muito relação com a disbiose intestinal. Então, o médico junto com o nutricionista vai achar a melhor estratégia para desinflamar esse intestino, que tem muito a ver com a resistência insulínica, porque você não tem noção. Sabe por que essa paciente também fica depressiva? Porque se esse intestino não está funcionando bem, se ele está com disbiose, se as bactérias lá do intestino estão loucas, o triptofano que a gente come não consegue ser convertido a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. E aí, consequentemente, não temos também melatonina. Então, o tratamento do intestino com a suplementação e com a estratégia alimentar é essencial, tá? Não tem como negociar, não tem como ficar abrindo mão. Ah, no final de semana, meteu o pé na jaca, não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Pé na jaca, final de semana, se você pensar em sexta, sábado, domingo, você vai ver que a vida o negócio foi pro bad. Então, vamos mentalizar que é importante você focar no seu tratamento. Então, além, né, do nutricionista, precisamos também, eu acho que ela não entrou aqui não, Fefe Personal, acho que não entrou não. Mas precisamos também do preparador físico, né, do profissional da educação física, para ajudar essa paciente numa estratégia individualizada para ela. Ah, Michele, mas eu não posso pagar o personal. Tudo bem. Então, qual é as orientações dos trabalhos científicos em relação à atividade física? Tem que fazer musculação, tem que fazer um treino resistido 3 vezes por semana. Tem que fazer aeróbico e tem que fazer HIIT. O ideal é fazer as 3 coisas, tá? As 3 coisas. Você tem que fazer atividade física pelo menos 5 vezes por semana. Isso é o ideal de consumo. Então, se você quer ficar tratada, siga as orientações. Se você não pode pagar um personal, faz com o professor da academia normal mesmo. Musculação 3 vezes por semana, aí depois da musculação, de repente você faz logo o HIIT e vai outros 2 dias para fazer aeróbico, ou faz em casa, né? Tem o treino lá, o foco feminino da Fefe Personal, entra lá no perfil dela e vê lá. Porque aí você, não tenho tempo. Não tenho tempo, acorda às 5 horas da manhã igual a mim. Em vez de você estudar, você vai treinar às 5 horas da manhã. Tempo a gente arruma. A Dani tá aqui, a Dani é CMT, né? Rotina inteligente. Você não pode ficar arrumando desculpa, né? Tem que arrumar a solução. Sem arrumar desculpa por aqui, tá, gente? Meus seguidores vão ser maravilhosos. Então, exercício físico não tem negociação também. E aí, claro, muitas pacientes, a empatia, a gente precisa de empatia com as pessoas que estão, de repente, obesas, que têm certas dificuldades, que têm baixa autoestima. Então, não importa se você está acima do peso, você tem que se amar em primeiro lugar. Você tem que olhar no espelho e falar, eu me amo, independente de qualquer coisa, porque a autoestima é tudo. Para você conseguir realmente focar nessas estratégias que eu estou falando, você tem que acreditar que você pode. E você tem que correr atrás daquilo. Mas primeiro você tem que parar de vitimismo. O vitimismo é o inimigo da autoestima. Então não dá pra ficar, eu tô sofrendo tanto, tô com tanto espinho, vou comer uma barra de chocolate. Não, tô muito cansada, hoje eu não vou pra academia não. Então não dá pra ser assim, gente, porque não vai ter resultado. Não vai ter resultado.
Então, vamos parar com o vitimismo. Todo mundo é gente grande aqui. Foca no seu tratamento, faz a coisa certa, faz o que tem que ser feito. Tem dias que a pessoa tá mais para baixo. Se você tiver ansiosa, depressiva, procure ajuda. Psicólogo, psiquiatra. Existem casos que há necessidade. Então, né, por isso que é individualizado, né? Cada caso é um caso. Quem quer arruma um jeito, exatamente, né? Quem quer arruma um jeito, não arruma desculpa. Arrasou, 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 arrasou. Exatamente. Então, de estilo de vida é nutricionista e profissional da educação física vai te ajudar em detalhes, tá? Vamos lá para o tratamento, né, medicamentoso e suplementação. Como eu falei desde o início, a base é a resistência insulínica e o melhor e mais super barato e super antigo medicamento que existe, que vem de uma planta, né? É um medicamento que vem da planta, é a metformina. A metformina foi lançada, né, para o tratamento da diabetes. Pô, Michele, mas eu vou tomar metformina, eu sou diabética? Não, você não é diabética. Você tem qualidade de vida mulher portador de endometriose. Meu Deus, caramba, vamos deixar para outro. Manda o direct. A metformina é a principal estratégia para tratar essa base da resistência insulínica no ovário policístico. Muitas mulheres têm efeitos indesejados, a gente não fala que é colateral, indesejados na primeira semana, como diarreia, uma sensação, um enjoo, né? Mas a tendência é que isso passe. Então, não desista se seu médico te prescrever. Ninguém vai se automedicar aqui com metformina, tá, galera? Nem vou falar dose de nada, porque não é para se automedicar. Mas algumas mulheres reclamam disso. E o ideal é que a metformina seja realmente por via oral, porque existe ainda, eu acho, metformina transdérmica. Só que a metformina é tão maravilhosa, que ela não trata só a resistência insulínica. Ela é ótima para o intestino também. Ela melhora, assim, ela aumenta a longevidade. Ela age nas mitocôndrias. Então ela é multifacetada, entendeu? E tem uma coisa melhor, que vocês vão gostar disso. Ela é praticamente de graça na farmácia popular. O SUS está aí para nos ajudar. Praticamente, se você for com a receita, ela faz parte do hall da farmácia popular. Então você pega, sei lá, por R$5 o Glifage. Então, olha, não tem desculpa, não tem dinheiro, não tem como. Você vai conseguir, pelo menos, usar o Glifage para o tratamento da base do ovário policístico, tá? Então, essa estratégia é a primeira opção que a gente tenta. Vamos supor que a paciente não tolerou mesmo, teve muita diarreia. A gente tem outras opções, a gente tem outras estratégias. Até teve uma pergunta sobre o mioinositol e o magnésio inositol, se eram a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas ambos são usados no tratamento do ovário policístico. Então, o mioinositol é uma opção também para essa base, para tratar a resistência insulínica. Não só das pacientes que estão tentando engravidar, mas de todas as mulheres com ovário policístico. Podem fazer uso, com prescrição médica, é claro, do mioinositol. O inositol é uma vitamina também do complexo B. Então, é uma coisa natural, né? Não é um produto farmacêutico. Normalmente a gente compra na farmácia de manipulação, tá? Então, o mioinositol é manipulação e o magnésio inositol é um suplemento pronto, né, que tem na internet, que serve para tratar o ovário policístico, que melhora o sono,
que de uma certa forma melhora o intestino, para quem é mais presinha, dá uma melhorada no intestino. Então, é uma estratégia interessantíssima. Eu gostei, tá linda demais, eu gostei, obrigada. Isso é pra mim, né? Acho que eu estou linda demais, né? Espero que isso seja pra mim. E aí, existe também, que eu particularmente não prescrevo, né? Porque não chega a essa necessidade, da rosiglitazona, que também é um remédio para diabetes, só que ela não pode ser usada em pacientes que estão tentando engravidar ou que engravidaram. Então é melhor ficar na metformina, porque se você engravidar, não tem problema. Suzana tá falando que Puro Calme da Pura Vida também é magnésio inositol. Valeu, Suzana. Mais uma opção de magnésio inositol aí que a Suzana tá falando, tá? Outros suplementos importantíssimos para todas as pessoas, né? Mas hoje a gente tá falando de ovário policístico. O meu queridinho, ô Leonardo, boa noite. Já fez uma live com o Léo, que tá aqui no feed. Outro meu queridinho, meu top querido, é o ômega 3, né? Ômega 3 para todo sempre, para todas as mulheres, porque o ômega 3 é um ácido graxo essencial que tem essa ação anti-inflamatória, que eu falo muito para endometriose, mas as mulheres com ovário policístico também vão usar. Pode usar para todo sempre, porque você provavelmente não come peixe todo dia. Vai ficar salva assim, Angélica, se Deus quiser, né? Se o Instagram deixar. O objetivo é deixar salvo aqui. Então, o ômega 3, aí vocês sempre me perguntam, quais as marcas? Existem milhares de marcas, tá, gente? Eu não estou sendo patrocinada, mas eu gosto da Essential Nutrition. Mas tem a Pura Vida, tem a Vitafor, tem aquela Now Foods, né? Que é quando você compra lá nos Estados Unidos. Eu até acho melhor comprar aqui, tá? No Brasil. Porque aqui no Brasil, uma vez eu tava lá nos Estados Unidos, fui comprar o ômega, não tem o selo de qualidade, que é o selo IFOS, que fala que aquele ômega 3 é livre de metais pesados. Ou o selo MEG 2. Então, os ômegas lá de fora, eu não achei com selo nenhum. Então, é melhor comprar aqui no Brasil mesmo, tá? Porque daqui a gente sabe que o ômega é bom. O ômega da farmácia eu não gosto também não, tá, gente? Tem uns meio tabajara lá, então essas marcas eu acho que são as melhores. Essential, Pura Vida, Vitafor, tá? Aqui no Brasil você compra na internet, no site oficial, hein? Cuidado, vamos lá. Para um detalhe dessa live. Algumas pacientes minhas na Black Friday compraram coenzima Q10 da Essential, mas no Mercado Livre. Veio falsificadão. Uma falsidade assim bizarra. Então, muito cuidado. Não compre, minha sugestão. Hashtag fica a dica. Não compre em site que não é da própria empresa. Porque você pode receber gato por lebre aí. A Thay tá falando Garden of Life. A Thay mora nos Estados Unidos, né? Então essa marca, quem mora aí fora do Brasil, é uma marca boa, que a Thay tá falando. Isso aí. Aí, depois a gente fala da unha de gato, tá? A Thay até falou de unha de gato de chá, né? Acho que chá, hoje tinha amarela que você falou hoje, Thay. Essas duas substâncias aí em cápsula, em chá, são interessantes. E eu ouvia muito falar para endometriose. Para o ovário policístico, especificamente, eu nunca li nada. Mas, como a base é tudo a mesma, né? Inflamação, você pode usar. Não tem problema. Medicamento não pode ter de investir, porque muitas vezes barato. Isso, Elude. O barato pode sair caro, real oficial. Essas pacientes compraram 3 potes. Sabe aquele negócio? Compre 3 e pague 2. Tudo falsificado. Então, muito cuidado nessa hora, tá? Outra coisa importante pra gente olhar nas pacientes com ovário policístico e todas as mulheres, né? Todas as pessoas do planeta. Vitamina D.
Vitamina D, se você olhar o valor de referência do exame de sangue, você vai achar que você está ótima, linda, maravilhosa. Só que pela visão funcional integrativa, a gente quer uma vitamina D maior. A gente quer uma vitamina D em torno de 50, 60. Se você olhar no valor de referência, vai até 30 e pouco, tá? Mas você não pode se automedicar. Por quê? Porque o médico ou o nutricionista, quando avalia a vitamina D, a gente fica olhando também o PTH, que é o paratormônio. Então, a gente não aumenta muito a vitamina D se o PTH dessa paciente for mais para baixo. Então, não se automediquem, pelo amor de Jesus Cristo, tá? Mas a vitamina D também é uma dose individual para cada uma. Porque eu preciso saber quanto tá a sua vitamina D atual para saber se eu vou te passar 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 por dia. Eu, por exemplo, tomo 10.000 por dia. E a minha vitamina D tá 50 mais ou menos. Mas é a minha resposta. Se a outra pessoa tomar 10.000, pode ser que vá para 100. Então não pode se automedicar, porque cada um vai ter uma resposta individual da vitamina D, porque tem genes. Podemos ter polimorfismos genéticos lá na vitamina D, e aí cada um vai responder de um jeito, tá? E também tem a questão, a vitamina D sublingual, às vezes absorve melhor. Para quem não responde, às vezes tem que ser vitamina D injetável ou cápsula oleosa. Então, assim, tem várias estratégias para a gente chegar na vitamina D ideal para cada caso, tá? Então, ômega 3, vitamina D. Outro queridinho da desinflamação, do fígado, que é a galera que é CSC, Priscila Antunes, que tá por aqui. Priscila não tá, né? Mas a galera que é CSC sabe quanto o fígado é importante. Então, a gente tem que dar suplementos para fazer a glutationa, que é a grande, né, fazedora de coisas dentro do nosso corpo. Então, um suplemento que eu gosto muito é o NAC, que é a N-acetilcisteína. Ah, Michelle, é o NAC que vende na farmácia, aquele pozinho. Não, aquele pozinho não é muito legal, porque aquele pozinho tem um monte de adoçante, corante, um monte de coisa, né? Não é muito legal. É melhor comprar o NAC, que vem dessas lojas prontas, né? Da Now, eu acho que a Pura Vida tem NAC, a Essential eu acho que não tem não. Mas eu normalmente mando manipular o NAC numa fórmula, tá? Aí todo mundo, NAC é incrível, é isso, NAC é maravilhoso, né? E aí a gente tem a opção do NAC, mas não é só o NAC que desinflama, né? A gente tem outros suplementos queridinhos. Eu gosto muito atualmente, nesse momento do Covid, passar quercetina também para os pacientes. A quercetina tá na cebola e na maçã. A quercetina, para quem tem rinite, eu gosto às vezes de matar vários coelhos com uma cajadada só, né? Então, se a pessoa tem rinite mais SOP, aí eu já boto o NAC mais a quercetina, que ainda vai dar uma melhorada na rinite da paciente, entendeu? Então, a quercetina, eu adoro a quercetina, eu acho legal. Tem a cúrcuma, que aí quando for curcumina tem que ser junto com a piperina. Quando for o cureite, que já é mais biodisponível, ele pode ser sozinho. Tem o ácido alfa-lipoico, que é um outro antioxidante. Mas tem o resveratrol, são vários antioxidantes, mas não é para usar tudo, gente. Não há necessidade de você gastar R$5.000 de suplemento, tá? Então, Priscila sempre fala também para rotacionar. Então, a gente vai escolher 2 antioxidantes, de repente. Esqueci de falar de um queridíssimo, que eu falei do fake. Mas o fake é para paciente com SOP tomar. A coenzima Q10 é muito importante para mulher com ovário policístico, principalmente para aquelas mulheres que estão tentando engravidar. É essencial a coenzima Q10. Então, vamos voltar. Ômega 3, vitamina D, coenzima Q10, NAC,
quercetina, curcumina, resveratrol, ácido alfa-lipoico. Ó, já falei 8 coisas, mas não é para usar as 8, tá, gente? Pelo amor de Jesus, não se automediquem. Só entendam que vocês já estão usando por aí, tá? Então, isso tudo é importante. E, meu Deus do céu. Gente, voltei. Deu tilt aqui. Responde aí se vocês estão me vendo. Voltei. Tá tudo bem pra vocês? O Instagram falou baixa conexão. Eu falei, meu Deus, não pode cair essa live. Pelo amor de Jesus. Eu nem fico no Wi-Fi porque eu odeio o Wi-Fi. Wi-Fi trava, Wi-Fi é terrível. Eu tô no 5G para não acontecer nada. Que bom, voltou. Tá tudo bem. Amém. Então essas mulheres, né, a gente não vai olhar só a resistência insulínica, né? Como eu falei no início, o exame de sangue vai trazer outras informações importantes. Por exemplo, como tá as vitaminas e os minerais. A vitamina B12, a homocisteína. Se a homocisteína estiver elevada, a gente tem que baixar essa homocisteína, dando metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, que são as vitaminas do complexo B. Como é que tá o selênio dessa mulher? Como é que tá o zinco? Porque se ele estiver embaixo, a tireoide dessa mulher pode estar ruim. Será que essa mulher também tem Hashimoto? Então a gente vê também a tireoide no exame de sangue, na ultrassonografia de tireoide, porque essas doenças, infelizmente, andam juntos. Então a gente vai tratar como um todo. A gente não tem um ovário, a gente tem um ser humano como um todo. A gente não tem uma endometriose, a gente tem uma mulher que tem suas demandas, né, do dia a dia, que pode ser que esteja estressada. E aí, né, como a base que eu falei que é o estilo de vida, o manejo do estresse faz parte do tratamento. Então, gente, se você não está sobre risco de vida, se seus filhos não estão sobre risco de vida, você não tem que se estressar, porque, sei lá, a toalha molhada está na cama, a louça está cheia para lavar, sei lá, alguém não pagou alguma coisa. Não gastem o seu cortisol à toa, não se estressem à toa. Porque se você se estressa com cada coisinha dessa, seu organismo está entendendo que você está fugindo do leão toda hora. Toda hora tem um leão na sua porta que você precisa fugir desse leão. Como que você vai dar conta de viver fugindo do leão a cada meia hora? Não dá para viver assim. Vocês veem, Michele, bom dia, não sei o que. E é verdade, bom dia é real, gente. Não vou me estressar com, né? Vou me estressar que a Mariana tomou comunicado. Não vou me estressar com isso. Já cheguei aqui, tinha que assinar o comunicado. Vou gastar meu cortisol por causa disso, gente? Não vou gastar porque vai dar ruim nos meus hormônios. Então, sempre quando a gente se estressa, dá ruim nos hormônios. Porque tá liberando muito cortisol e os hormônios sexuais vai dar ruim, tá? Então essa mulher tem que manejar o estresse e tem que dormir bem, tem que dormir cedo. Não, eu fico olhando pra televisão que vocês sabem que eu falo sempre mal do Netflix, né? Não dá pra ficar no Netflix, não pode ficar no Netflix, gente. Pode ficar no Instagram até no máximo 10 horas da noite. Depois desliga esse negócio aqui. Porque essa luz aqui, ó, no olho, não vai deixar você produzir melatonina. E a melatonina também é importante para o tratamento. Às vezes a gente tem que suplementar a melatonina dessa paciente com ovário policístico, vai ajudar até na questão da fertilidade. Então você tem que dormir cedo, tomar o chá, que a Thay mandou eu tomar de noite, chá de camomila, chá calmante. De dia, outro chá. Acordar cedo, dormir cedo, acordar cedo. Quando acordar, olha pro verde. Priscila ensina, olhar pro verde, pros virídeos. E vai
desestressar, vai seguir sua vida. Então tem que dormir. Se tá dormindo mal, não vai estar tratando o ovário policístico também, tá? Se o sono tá ruim, vai ficar inflamada. Não vai conseguir tratar. Então, foca o sono. Eu acho que é um dos pilares que eu mais tenho focado em qualquer consulta. Menopausa, endometriose, qualquer coisa, é o sono. Eu tenho que fazer essa pessoa dormir em nome do Senhor Jesus. É o meu foco da vida. Fazer a pessoa dormir bem, né? E não fingir que tá dormindo. Eu não passo calmante pra ninguém, né? Porque o Rivotril, o Zolpidem, né? Você não tá dormindo, né? Você tomou uma marretada e deitou. Mas isso não é um sono reparador. Às vezes precisa, né? Um SOS, né? Mas quando passar a fase da crise, o ideal é que você durma naturalmente. E não pode acordar várias vezes durante a noite. Então, acordar várias vezes durante a noite, você está picotando o sono, isso não é legal também, tá? Então, essas mulheres com ovário policístico, gente, a live tá passando parado. Essas mulheres com ovário policístico, vamos voltar lá que eu quero falar sobre um hormônio. Por que ela não menstrua todo mês? Porque ela não ovula todo mês. Então, se ela passa 3 meses sem menstruar, é porque ela não ovulou. Essas mulheres produzem menos progesterona. Progesterona é para engravidar. Progestação, né? Claro que a gente não quer engravidar todo mês, mas Deus botou a progesterona aqui pra gente engravidar. Então, se a mulher do ovário policístico fez tudo bonitinho, tá no estilo de vida, usou metformina, nananã, mas se ninguém avaliar a progesterona dela de segunda fase, o que é segunda fase? Mais ou menos no 21º dia do ciclo. Menstruou, conta 21. Faz o exame de sangue, a gente olha a progesterona. Se essa progesterona estiver baixa, que normalmente está, essa mulher tem que tomar progesterona oral micronizada, que é o nome comercial que estava em falta aí no mercado, que é o Utrogestan. Então, porque senão, se ela não tomar, quando ela engravidar, pode ser que ela tenha um aborto, porque a progesterona é necessária para manter a gravidez até a placenta começar a produzir a progesterona. Então, se esse corpo lúteo, né, depois da ovulação vem uma coisa chamada corpo lúteo, corpo amarelo. É ele que produz a progesterona. Se ele tá capenga, tá produzindo pouca progesterona, essa mulher, se engravidar meio que do nada, pode ser que ela não consiga segurar a gravidez. E vai ser uma coisa muito triste, né? A pessoa tá tentando engravidar e não vai conseguir segurar a gravidez. Então, a gente vai repor a progesterona de segunda fase para essas pacientes. Por esse motivo de engravidar e por um outro motivo importante. A progesterona é ela que contrabalança o estrogênio, o estradiol. Para essa paciente não entrar em predominância estrogênica, a gente bota a progesterona para essa balança não ficar tão irregular. Porque senão esse estradiol, esse estrogênio vai proliferar muito o endométrio, que é a camada que reveste o útero por dentro. E essa mulher pode ter até uma hemorragia depois. E isso também aumenta a chance de doenças endometriais no futuro. Até câncer de endométrio. Olha o caos na vida. Então, para vocês entenderem que não é tão simples assim, que não dá para banalizar o ovário policístico. Não. Eu prefiro a progesterona via oral. Por quê? A progesterona via oral, quando ela passa pelo intestino, ela vira um outro hormônio, que é a alopregnolona, que ela é semelhante ao GABA, que é o neurotransmissor do soninho. Então, se essa paciente tomar por via oral, ainda vai ter o benefício de um sono lindo e maravilhoso. Então, tanto os meus pacientes da menopausa quanto do ovário policístico, ou até de endometriose, eu prefiro sempre a progesterona via oral, tá?
para ter esse benefício do sono. Aí, além da progesterona, eu já falei do sono, já falei do Trogestan. Deixa eu ver aqui que eu escrevi várias coisas. Em relação ao anticoncepcional, né? Faltam 5 minutos, vamos falar sobre onde... Gente, eu não consegui ver as perguntas, foram muitas coisas. Depois vocês... Tinha até umas perguntas aqui que eu anotei, mas não sei se vai dar tempo de responder. Mas e aí? Né? Na vida real, isso eu tô falando, gente, eu era uma médica tradicional até 2018. Eu passava pílula também, tá? Tá errado passar pílula? Não está errado, mas também não tá certo, tá? Então assim, eu passava pílula, né? Tava com acne, às vezes até o dermato passa pílula. Não o Guilherme. O Guilherme Modesto odeia pílula, por isso que a gente tá junto, né? Porque a gente tá tudo conectado, tudo na mesma vibração. Guilherme, Priscila, eu e todo mundo junto e misturado. Então a gente odeia pílula, tá? Agora a gente odeia pílula. Mas eu passava pílula. E a pílula é uma opção? É uma opção, porque vai tratar os sintomas. Mas vai ser fake. Se não fizer tudo isso que eu falei, não adianta que não tá tratando a base do ovário policístico. Porque você pode falar assim, não, Michele, mas eu quero, como contracepção para eu não engravidar, eu acho mais fácil a pílula, não quero botar o DIU. Quero a pílula, meu marido não quer botar camisinha. Você pode usar pílula? Pode usar pílula. Aí é o que eu falei. Mata vários coelhos com uma cajadada só. Aí eu vou escolher uma pílula que seja antiandrogênica para melhorar a sua pele. E vamos fazer tudo isso que eu falei. Estilo de vida, metformina, tá? Então não é proibido e não é errado usar a pílula. Mas o que não dá é para você usar só a pílula durante 10, 15 anos da sua vida, achando que estava tratando, e aí você está descobrindo dessa live que não estava tratando. Não estava tratando nada. Só estava mascarando os sintomas. Porque esse sangramento que tem, né? A gente usa a pílula 21 dias para 7. Aí usa mais 21 para 7. Esse para 7 não é uma menstruação. Não é uma coisa fisiológica. Aí a pessoa fica com a falsa impressão que está com a menstruação regular. Não é. Aquilo ali é porque naquela semana não tem hormônio, aí o endométrio descasca. Mas aquilo não é uma menstruação, aquilo não é uma coisa fisiológica. Então é fake, tá? Então você pode estar achando que tá tudo bem, mas lá dentro tá tudo mal. Até porque a pílula piora a desbiose intestinal, que eu falei também, que é a base do ovário policístico. O homem não quer usar camisinha, a mulher se ferra. Mulherada tem que se impor, tem que dar um jeito. E aí uma estratégia interessante, né, para quem não quer usar o hormônio, é o DIU de cobre com prata. É o que eu mais gosto, assim. O DIU você pode usar sem problema, tendo ovário policístico. Mas eu não gosto de menstruar, não posso usar o Mirena? Pode, né? Mas é um hormônio também. E o Mirena para pele pode ser, para algumas pessoas, é ruim para pele. Então, pode ser que piore a sua pele. Então, mas é uma opção de contracepção, mas eu ainda prefiro o DIU de cobre com prata. Ginecologista indicou o Zoladex para... Não, hoje não é endometriose, hoje é ovário policístico, gente. Depois manda na caixinha as dúvidas sobre mioma, endometriose, blá, blá, blá. Eu não posso desfocar do ovário policístico, já está acabando a live. Mas o DIU também não bloqueia os hormônios. O Mirena, eles falam que não, né? Que a ação é local, mas também é fake, né? Porque se a ação do Mirena fosse local, ele não ia ser ruim para a pele. Mas ele não bloqueia o ovário, não. Então, para endometriose, por exemplo, o Mirena não gosto. Mas não vamos falar para endometriose hoje. Tem várias lives sobre endometriose aqui e depois vocês me mandam na caixinha de pergunta, tá? Deixa eu ver se eu falei tudo. Eu acho que sim. Manejos do estresse. Então,
Vamos falar das coisas boas. Gente, se você tem um ovário policístico, entenda essa live, reveja essa live, compartilhe essa live com outras mulheres. Entenda que se você fizer as estratégias corretas, você vai voltar a ovular. Você vai ovular todo mês e você vai engravidar. Ótima, linda, maravilhosa, tá? Mas tem que tratar a base, senão esse bebê pode ter consequências negativas para a vida futura desse bebê. Epigeneticamente, esse bebê pode ser obeso, hipertenso, diabético, se a sua alimentação não foi... Camila, me manda, vamos conversar. Eu tava lembrando de você ontem, esse negócio, que você falou comigo e me deixou... e esqueceu de mim. Então, gente, 20 horas, espero que eu tenha esclarecido a maior parte das dúvidas. Vocês sabem que eu sempre respondo direct, respondo as caixinhas. As perguntas que vocês deixaram na caixinha, eu vou responder depois nos stories. Acho mais fácil do que responder aqui, porque eu não vou deixar vocês sem respostas, né? Porque eu sou dessas. Estamos todas juntas. Mentoria agora, isso. Vamos abrir a mentoria para profissionais de saúde. Vamos lançar essa mentoria agora na live. Pronto. Pronto, falei. Gente, foi muito bom, gostei. Eu acho interessante quando eu faço a live sozinha, bomba, às vezes mais do que em dupla. Acho interessante isso. Eu acho que o Instagram gosta mais de distribuir live individual. Vamos continuar com as lives em duplas ou individuais. Sempre por aqui, tá? Foi ótimo. Agora eu vou deixar salva essa live. Vocês compartilhem em nome do Senhor Jesus com as mulheres que não vieram pra live. Vou tentar um dia botar essa live no YouTube. Me sigam lá no YouTube também, né? Vamos aumentar o engajamento do YouTube. No outro ali, no Tic-Tic, porque a galera gosta muito também de ovário policístico, mas eu acho que eu não consigo botar a live lá. Então a galera do Tic-Tic tem que vir pra cá, senão não vai conseguir assistir. Boa noite, todo mundo. Podem, as perguntas que não foram respondidas, me mandem direct ou deixem na caixinha que eu vou responder, tá? Não vou deixar ninguém sem resposta. Gente, brigadão, tá? E minha nutricionista, tô focada. Não estou comendo chocolate, você acredita? Que eu acho que eu tô comendo fruta. E aí eu não tá dando vontade de comer só chocolate. Então, hashtag fica a dica. E comi o pudim de chia. Ah, Ju, você vai amanhã? Nos conheceremos amanhã. Então, Ju, boa noite pra todo mundo. Até daqui a pouco, né? Nos stories. Um beijo pra todo mundo que tá aqui. Tchau, tchau. Boa noite.